Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em duas histórias bem recentes e super interessantes do nosso mercado. De um lado, um caso que serve de alerta. Do outro, uma verdadeira aula sobre como o mercado enxerga o valor das empresas. Juntos, esses dois casos trazem lições valiosas para qualquer pessoa que investe. Bom, antes de começar, aquele nosso aviso de sempre, que é fundamental. Todo o conteúdo que a gente vai ver aqui é para fins educativos, tá legal? Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda. O objetivo é aprender. Dito isso, vamos ao que interessa. A nossa conversa vai ser dividida em três partes. Primeiro, a gente vai entender o que aconteceu com o Banco Mercantil e por que é um caso de atenção. Depois, vamos mudar o foco para o Banco do Brasil e tentar entender como o mercado está pensando no futuro dele. E no final, a gente amarra tudo e tira as grandes lições desses dois exemplos. Vou começar então pelo Banco Mercantil. Um banco que, se a gente olhasse só por cima, parecia ser um dos melhores investimentos da Bolsa nos últimos anos. E olha só esse número, é de encher os olhos. As ações do banco simplesmente explodiram, com uma valorização de quase 1000% nos últimos 5 anos. Pensa bem, a ação saiu ali da casa dos R$ 8 e bateu R$ 85. É o tipo de retorno que chama a atenção de todo mundo, não é mesmo? E o mais interessante é que a salta toda não era vazia, não era só especulação. Os fundamentos da empresa vinham junto. A receita do banco, por exemplo, quadruplicou nesse período. Saltou de uns 2 bilhões de reais para quase 8 bilhões em apenas 4 anos. Ou seja, a performance da ação parecia totalmente justificada pelo crescimento do negócio. Bom, se os números são tão bons assim, com uma alta espetacular e a receita crescendo forte, onde é que está o problema, certo? É aqui que a história fica complexa. No Brasil, muitas empresas têm dois tipos de ação. As ordinárias, as famosas ON, que te dão direito a voto, e as preferenciais, as PN, que, como o nome diz, costumam ter preferência na hora de receber dividendos. E foi justamente um anúncio sobre isso que acendeu um grande sinal de alerta. O banco anunciou que precisava captar 500 milhões de reais. E para fazer isso, ele iria emitir novas ações ordinárias, as ON, a um preço de R$ 26 por ação. Só que, e aqui está o grande problema. Naquele mesmo dia, a ação ON valia R$ 55 na bolsa e a ação PN, que a maioria dos minoritários tinha, valia R$ 85. Isso colocou o acionista de PN numa sinuca de bico. Ou ele não fazia nada e via sua participação do banco ser diluída, ou ele teria que migrar para uma ação que quase não tinha negociação no mercado. Para a gente entender o tamanho do problema, precisamos falar de liquidez. Liquidez é basicamente a facilidade de vender uma ação. As ações preferenciais, as PN do mercantil, negociavam mais de R$ 2 milhões por dia. Era fácil comprar e vender. Já as ordinárias, as ON, que foram as ofertadas, negociavam só uns R$ 53 mil por dia. Uma diferença brutal. Ou seja, quem migrasse para as ações ON teria uma dificuldade imensa para vender depois, sem derrubar o preço. E essa situação toda ilustra perfeitamente uma lição clássica do mundo dos investimentos. A ação ordinária é a ação do dono. Ela que, na maioria das vezes, te dá poder de voto e alinha os seus interesses com os dos controladores da empresa. O caso do mercantil é um lembrete bem forte de que essa proteção, esse direito de ser sócio de verdade, pode valer ouro. Muito bem, agora vamos para o nosso segundo caso, que vai nos ajudar a construir uma outra camada de entendimento. Vamos dar uma olhada no Banco do Brasil e em como uma análise recente pode parecer bem contraditória à primeira vista. Se a gente batesse olho nos números de hoje, a conclusão seria simples. Banco do Brasil parece caro. O indicador muito usado para isso é o preço sobre lucro, o PL. Ele nos dá uma ideia de em quantos anos o lucro do banco pagaria o preço da ação. O PL atual do BB está em quase 10. A média histórica dele é 6,6. Ou seja, por essa métrica, ele estaria quase 50% mais caro do que o normal. E aí surge a grande pergunta, se o banco parece tão caro assim agora, por que o preço da ação não está caindo? Por que o mercado continua pagando esse valor? A resposta, como quase tudo na bolsa, não está no presente, mas sim no futuro. É que o mercado é uma máquina de fazer expectativas. Ele não olha o resultado do ano passado para definir o preço de hoje. Ele olha o que espera que aconteça nos próximos anos. E essa tabela mostra exatamente isso. As projeções de lucro dos analistas para o Banco do Brasil mostram um crescimento bem consistente pela frente. E aqui está o pulo do gato.
O mercado pega o preço da ação hoje, mas divide pelo lucro que ele espera lá na frente. Se a gente usar o lucro projetado para 2026, por exemplo, o PL que se paga hoje é, na verdade, de só 5,6. E esse número já está 15% abaixo da média histórica do banco. Percebe a mudança de perspectiva? E se a gente olhar ainda mais longe para 2027, esse PL futuro cai para 4,9, um desconto de 25% em relação à média. Isso mostra como uma ação que parece caro no retrovisor pode ser vista como barata ou subvalorizada quando se olha pelo para-brisa. O mercado vive de expectativas. Claro, vale sempre lembrar, projeção não é certeza, né? Envolve riscos, mas é assim que o preço se forma. Entender essa dinâmica de olhar para frente é fundamental para decifrar os movimentos do mercado. E olha, se esse tipo de análise mais profunda está agregando valor, considere se inscrever aqui no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo mais conteúdos como este. Certo, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que a gente pode, de fato, aprender e levar para a vida com esses dois casos tão diferentes? Então, vamos resumir. No caso do mercantil, a grande lição é: não basta olhar o gráfico de valorização. É crucial entender a estrutura da empresa e quais são seus direitos como acionista. A ação ordinária te coloca no mesmo barco dos donos. Já com o Banco do Brasil, a gente aprende a pensar como o mercado pensa. O preço de hoje é um reflexo das expectativas para o lucro de amanhã. Um PL que parece alto hoje pode ser, na verdade, uma oportunidade se o crescimento vier. Em suma, esses dois casos são uma aula prática de que a análise de verdade vai muito além dos números que saltam aos olhos. É preciso entender a governança da empresa, como no caso do mercantil, e a capacidade do mercado de precificar o futuro, como no caso do Banco do Brasil. Agora eu queria saber a opinião de quem nos assiste. Como esses exemplos do dia a dia mudam a forma de analisar uma ação? Deixem um comentário aqui embaixo. E claro, não se esqueçam de se inscrever para mais análises como essa.